Fala, meu cotista, beleza? Bora trocar uma ideia aqui sobre o trio de ferro da Quineia, KNCR, KNIP e KNSC. Temos novidades aí, né, em cada um deles, a gente vai conversar um pouquinho sobre cada coisinha que tá rolando entre eles aqui e vamos até aproveitar para fazer um gancho com o TRXF, principalmente aqui no KNCR, tá? Então eu vou falar com vocês um pouquinho mais na frente, então fica aí até o final do vídeo, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui com o KNCR. Informações, fundo com PL de quase 11 bi, né? É o maior fundo da bolsa hoje. Cota patrimonial R$ 102,52. Cota mercado ainda não abriu, mas ontem fechou a 105,84. São 578 mil cotistas. E vamos lá. Ontem, né, ele pagou R$ 1,25 por cota. E temos mais informações do fundo de 2012, tem sua taxa de administração, não tem taxa de performance, público-alvo, investidor em geral. Aqui, que é o ponto que eu queria falar com vocês em relação à TRXF. Bom, vocês estão acompanhando aqui, né? Sempre que TRXF está fazendo alguma compra, eu trago fato relevante. Inclusive, estou devendo um para vocês. Mas, enfim, temos aquele galpão que ele comprou lá em Guarulhos, né? Onde ele entrou com a XP para fazer essa aquisição, né? Ele fez aquele esquema como se fosse um fundo, como não, é um fundo feeder, né, onde ele vai entrar como cota subordinada e a XP como cota sênior, beleza. E a um custo de CDI mais 2,5, custo altíssimo, né, a rentabilidade alvo ali da cota sênior. Então se sobrar alguma coisa, vai para o TRXF, se não sobrar nada, fica na mão da cota sênior. Enfim, eles já fizeram um cálculo, no primeiro ano vai sobrar alguma coisinha tal, e depois eles têm que renegociar essa dívida, tem que chegar e tem que comprar ali na mão da XP essas cotas, né, para ele ficar com o fundo, com o imóvel inteiro na mão dele. E aí, o questionamento meu foi o seguinte, pô, fizeram uma estrutura de fundo feeder, onde a rentabilidade é CDI mais 2,5, será que não seria mais fácil fazer um CRI para essa aquisição? Porque, tipo assim, se você faz um CRI, talvez você consiga até taxa um pouquinho mais baixo, visto que o imóvel é um imóvel excelente. Não tinha necessidade de você fazer isso. Agora, você deixou o fundo totalmente na mão da XP. E onde que o KNCR entra nisso? KNCR fez uma emissão há uns 2, 3 meses atrás, né? Captou tudo e mais um pouco, acho que 3 bi, e até agora ele não conseguiu alocar tudo, né? Então até a gente dar uma olhadinha aqui, ó, ele tem mais 1,5 bi para alocar. Então assim, chegava na XP, ou na XP não, na Quineia, ou Quineia, você não me ajuda não, aqui e tal, você faz um CRI para mim, não sei o que, uma taxa tal, a gente pode renegociar. Eu acredito que fazendo um CRI seria um pouco mais tranquilo, né? Inclusive, nesse mês aqui, olha o que aconteceu. Temos um CRI aqui de 575 milhões a CDI mais 1,9. Esse aqui é uma operação estruturada, né? É um fundo imobiliário transvestido de CRI. E aqui ele fala, né? Trata-se de uma operação baseada em um fundo listado, que detém um portfólio logístico de alta qualidade, 100% ocupado e concentrado em localidades próximas às regiões metropolitanas, principalmente nos estados de São Paulo e do Paraná. Que eu me lembre, nessas características aqui é o HSLG, né? Que ele tem ali no Paraná, tem o de Araucaia, que é o do Mercado Livre, e tem São José dos Pinhais, que está alugado para Casas Bahia. Fora que ele tem alguns em São Paulo também, né? Eu não lembro, e aí tá 100% locado. Eu não lembro nenhum outro, mas assim, a gente não sabe se o HSLG vai adquirir alguma coisa, tá fazendo alguma coisa. Enfim, ficou essa interrogação aqui, tá? Eu não consigo imaginar nenhum outro, um outro fundo imobiliário. Se vocês souberem, deixa aqui nos comentários, tá? Pra gente trocando ideia. Mas de qualquer forma, olha só a taxa que saiu, CDI mais 1,9. Então, eu acho que compensaria muito mais pro TRXF ter feito um CRI do que fazer essa estrutura com a XP e ficar na mão da XP, né? Enfim, vamos seguir aqui. Como eu falei para vocês, ele tem isso aqui para desembolsar aí, né? Algumas operações que ele está estruturando, tudo mais. Dá 1 bi, 535 milhões em até 30 dias. Nós temos esses valores aqui, ó. Seguindo, a gente vê como está a alocação, 77% a CDI, com taxa média de aquisição 2,05 e marcação mercado 2,04. E
ele ainda tem 15, 16% aí em caixa, né? Tá 100% alocado. Aí temos aqui a alocação, né, por setor, por indexador, tal, uma liquidez média diária de 20 milhões. Aqui na DRE, o quanto que ele girou, quanto que ele pagou, gerou R$1,24, pagou R$1,25, ainda tem uma reserva acumulada de 32 centavos. Que a gente segue, ó, em julho foram 23 dias úteis, gerou 1,24, pagou 1,25. E aqui a carteirinha dele, né? Então a maior exposição 3,9, bem diversificado aí, né? Isso por CRI, se você colocar por devedor, vai ter concentração, não tem como. E a operação estruturada, como eu falei para vocês, né? Ele aparece como fundo imobiliário, tá aqui, ó. 5,2% do PL, né? Acabou que ficou uma concentraçãozinha aí também, né? E assim, pessoal, é isso. Não tem mais o que falar, não. Mais um mês de KNCR. E o ponto principal aqui para mim é isso. Por que não chegaram na mão da Quiné, ali na mão do KNCR? Ô KNCR, você não estrutura um CRI aí para mim? Não, eu preciso de tanto, preciso de 900 milhões aí para fazer a aquisição de um galpão. A gente vai te colocar, vamos colocar ele como garantia, tudo mais. A gente faz uma taxa aí e tal. Você me dá aí, sei lá, uma carência. A gente coloca algumas cláusulas aí que eu posso fazer o pré-pagamento desse CRI aí dentro de tantos anos, sem pagamento de multa. Enfim, fazia isso, mas não, preferiram ficar na mão da XP. Então, assim, essas movimentações de TRXF é meio complicado, né? Sendo que tinha como você captar esses recursos aí de uma outra forma, né? Enfim, finalizando aqui com a NCR, vamos trocar uma ideia sobre o KNIP. Então, fundo de 7 bi, 440 milhões, cota patrimonial em R$ 92,85. A cota a mercado fechou ontem a 88,65. A mercado acabou de abrir. E vamos lá, são 73 mil cotistas. Também pagou 95 centavos aí ontem, né? Fundo de 2016, tem sua taxa de administração, não tem taxa de performance, e o público-alvo investidor qualificado, já falei várias vezes com vocês, tem como você assinar esse termo aqui, né? Alguns bancos deixam você assinar ali um pouco mais de boa, enfim. Seguindo, como que ele está alocado? 96,8% em IPCA, taxa de aquisição 7,4% e marcação mercado 10,58%. Ele está 106% alocado, logo tem compromissadas aí, ele tem quase 10% em caixa. Então a gente vê aqui a alocação por setor, por indexador, ele que é o puro IPCA, enquanto que a NCR é o puro CDI, ele é o puro IPCA. Liquidez média diária de quase 11 milhões. Esse mês aqui ele não teve nenhuma movimentação, né? Que a gente segue, dá uma olhadinha na DRE dele. Gerou 76,3, pagou 76,1, gerou 95, pagou 95, só mudou na terceira casa decimal, né? Tem uma reserva de 94 centavos, muito boa, e vai precisar usar dessa reserva aqui. Quer dizer, Quinéia nunca usa reserva, né? Eles fazem reserva, parece que para nada. Então, assim, no segundo semestre do ano passado, a gente viu ele pagando rendimentos lá embaixo, 60 centavos, 70 centavos, por quê? Porque a inflação veio mais fraca no segundo semestre. E pelo jeito a gente está correndo para isso de novo, tá? E aí essa reserva de 94 centavos eles poderiam utilizar, né, para manter ali, sei lá, R$1, 90 centavos, alguma coisa assim. E o que acontece aqui? O IPCA que pegou aqui nesse relatório foi o de maio 0,58 com o de junho 0,16. Próximo mês é junho 0,16 com julho 0,07. E para agosto existe a expectativa de ter até deflação. Então, assim, vai começar a girar um pouquinho menos aqui, tá? Que a gente vê ó, o quanto que ele girou e o quanto que ele pagou. Então, ó, para o segundo semestre do ano passado, ó, pagou 70, 60, 62, 72, 70. Então, vai ficar mais ou menos nesses patamares aqui, vindo, se concretizando aí uma deflação desse mês agora de agosto, né? E pro restante do semestre aí, né? Que a gente segue. Dá uma olhadinha na carteira dele, tem uma concentraçãozinha aqui, mas mesma coisa, se você pegar por devedor, você vai encontrar concentrações. E aqui, as compromissadas, que é na ordem de 6,5% do PL do fundo, tá? Então, quanto a KNIP, é isso, não teve movimentações aí no mês. O destaque aí fica por conta da inflação, vamos ficar de olho. E, por fim, vamos falar de KNSC, ele que chamou uma emissão, né? Tá aí nos trâmites da emissão, e vamos ver, eu acho que ele... Se eu não me engano, eles querem levantar 1 bi. Vamos ver, né? É um fundo pequeno ainda, né? Comparado aos irmãos dele, é um fundo de 1 bi, 770 milhões.
uma cota patrimonial em 8,73. A cota mercado, ela tá segurando esse ágio, ó, tem tempo. Ó, agora deu uma recuada, porque ela tava lá nos 9 cacetada, agora já perdeu os 9, tá? 8,98. É natural isso acontecer aqui, né, o pessoal fazendo, como que é o termo? Pô, até esqueci. Flipagem, era isso? Pô, não lembro, pessoal. Mas enfim, seguindo aqui, ó, são 268 mil cotistas e vamos lá. Pagou 11 centavinhos aí por cota. Fundo de 2020, tem aí sua taxa de administração que é um pouquinho mais carinha do que os irmãos dele. Não tem taxa de performance, público-alvo investidor em geral. Durante o mês, ele fez uma alocação de 33,4 milhões em algumas operações aqui, deu uma taxa média ponderada de IPCA mais 10,96. Como está a carteira dele, então ele é um middle risk, que é quase um high grade, tá? De indexador misto, então tem 37% em CDI, taxa de aquisição 3,22, marcação mercado 3,19 e 67% em IPCA, taxa de aquisição 8,39 e marcação a mercado 10,84. Tá 110% alocado, logo tem compromissadas também, né? Ele tem aí 6% em caixa, quase 7%. Temos aqui a alocação por setor, por indexador, liquidez média diária de 3 milhões e 600 mil. Resumo da carteira aqui, gerou 20 milhões,5, pagou 22, então gerou 10 centavos, pagou 11. Ainda tem uma reserva acumulada de 7 centavos. E aí, a mesma coisa que eu falei lá para a Kinip serve para cá também, né? IPCA de maio foi 0,58 e junho 0,16, próximo mês será junho e julho com 0,07. E para depois disso aí, né, entrando no segundo semestre, uma provável deflação aí já em agosto e vamos ficar de olho aí como que vai ser no decorrer do semestre. Aqui, ó, o quanto foram 23 dias úteis, né? Gerou 10 centavos, pagou 11. Então, assim, o Kinip, ele sofre mais porque ele é puro IPCA. Esse aqui ele já não sofre tanto porque ele tem boa parte também em CDI, então dá uma equilibrada, né? Então, se a gente pegar, ó, do ano passado, 9, 10, 9, 9, 9, 9, não mudou muita coisa. Depois, ó, 10, 11, tipo, um centavinho, né? De diferença, 1, 2 centavos no máximo. Aqui na carteirinha dele, na parte de IPCA, não temos concentração, maior exposição 3,3% do PL. Já na parte de CDI temos uma com 6,3% do PL. E aqui as compromissadas aí na ordem de 10%. É normal ele fazer isso, né? Principalmente quando está fazendo uma emissão, porque qualquer ideia, captou o dinheiro, já quita essas compromissadas aqui e pronto. Então eles fazem isso aí para agilizar o processo de alocação do fundo, né? Então assim, galera, é isso. Não tem mais o que falar não. Mais um mês aí do trio de ferro da Kinea. Seguem aqui super tranquilos. Destaque aí, já falei para vocês de cada um deles, né? Mas de novo, reforçando, TRXF poderia ter conseguido coisa melhor, tá? Principalmente se batesse ali na porta do KNSC, do KNCR, quer dizer, né? Do KNCR. KNSC também tá fazendo aí uma emissão, então de repente poderia vir alguma coisa aqui também por esse lado, né? Pegar alguma coisinha aqui com KNSC. Enfim, eu acho que tinha várias opções ali para se fazer e preferiram ficar na mão da XP. Mas enfim, galera, é isso. Se for qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos. Segue lá no Instagram, entra lá no grupo do WhatsApp, os links estão na descrição do vídeo. E é isso, galera. Valeu, um abraço!